Bem-vindo à Igreja Batista Boas Novas de Jacarepaguá e nós estamos muito felizes que você está aqui com a gente. Para acompanhar outros vídeos é só você se inscrever no canal e ativar o sininho. Você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais. Além disso, não deixe de curtir esse vídeo e enviar para todo mundo que você acha que precisa. O nosso culto já vai começar e você faz parte dele. Por isso, durante o louvor, louve com a gente. Durante a oração, ore com a gente. E durante a palavra, abra seu coração para recebê-la. Tenha um bom culto. Olá a todos que nos acompanham nesse momento. Que bom que você está aqui juntamente conosco para que a gente possa louvar e engrandecer ao nome do nosso Deus. São tantas as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Na verdade, o ser humano não tem condições, o ser humano não tem capacidade para perceber e para contar tantas as bênçãos que Deus derrama sobre o seu povo. Por isso, nós queremos oferecer esse culto de forma de gratidão, em forma de louvor e adoração a esse Deus tão maravilhoso, que nos dá tanto, que nos abençoa tanto. Eu sei que Ele tem sido bom na sua vida, tem sido na minha também. E por isso nós vamos prestar culto a esse Deus. E para começar esse culto, eu quero te convidar a fechar os olhos. Vamos orar, vamos falar com esse Deus tão maravilhoso. Pai de amor, Pai querido, nós louvamos o Teu nome, estamos aqui reunidos no nome de Jesus, reconhecendo mais uma vez a Tua bondade, a Tua fidelidade, as Tuas misericórdias sobre as nossas vidas que se renovam a cada manhã. Nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, nós declaramos que nós somos o seu povo e que Tu és o nosso Deus. Nós te amamos, Pai, por isso estamos aqui. E o nosso pedido, a nossa oração é que esse culto, esse momento de louvor, adoração e gratidão chegue até o seu trono como um perfume suave, Pai. Nós queremos te agradar. Nós queremos trazer um sorriso ao seu rosto, Pai. Que o Senhor olhe para cada um de nós agora, nesse momento, e perceba a contrição do nosso coração, Pai. Que haja quebrantamento, que haja arrependimento, que haja conversão e que o Teu nome seja exaltado para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém.
obra do Senhor não para, e por isso a Igreja Batista Boas Novas de Jacarepaguá também não. E estamos aqui para falar de alguns avisos do que temos feito durante esse isolamento social para que possamos manter a chama viva do Espírito Santo em nossos corações. A primeira coisa que queremos te incentivar é: não perca o contato com o seu irmão, não deixe de mandar mensagem para ele, ligue para aquele que faz um tempo que você não escuta a voz, fala no grupo do seu NIT, chama alguém para orar. A palavra de Deus diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que a gente não possa perder isso durante esse tempo de isolamento social, porque de fato é um presente de Deus. Esse é o momento que precisamos cuidar daqueles que estão no nosso lado todos os dias, ou seja, a nossa família. Por isso, nosso pastor preparou para que toda quarta-feira nós tenhamos um culto domiciliar. Esse culto é enviado através dos grupos dos NIT no WhatsApp e assim você poderá fazer um culto toda semana em família. As mulheres de oração continuam ativas e todos os dias têm orado por você e por toda a igreja. Se você precisa de alguma coisa, se algo tem incomodado seu coração, coloque aqui embaixo nos comentários. Fale com a gente, porque assim elas estarão orando também por esse pedido. E por último, nós sabemos que esse momento tem sido muito difícil para muitos de nós. Porém, o Senhor continua sendo a nossa fortaleza e o nosso refúgio. E por isso, esse é o momento de você colocar o seu tempo com o Senhor em dia. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar e esteja cultivando intimidade com Deus. Permita que o refrigério do Senhor acalme seu coração e te fortaleça para qualquer luta que vier, porque esse é o seu propósito, um adorador e um conhecedor de Deus. Continue junto. Obrigado e tenha uma ótima palavra. Vamos, irmãos, para o momento da palavra, da mensagem, dessa oportunidade. Eu quero compartilhar com vocês um texto, um salmo muito conhecido. A gente sabe que domingo passado foi o dia do pastor e eu me lembrei, por ocasião do dia do pastor, de uma mensagem que eu já tenho no meu coração há muito tempo. Mas desde domingo passado ela voltou ao meu pensamento e eu entendi que era o momento de compartilhar com todos os irmãos. Por isso, a mensagem dessa noite está lá no Salmo de número 23. Com certeza, o salmo mais conhecido da Bíblia. Eu quero te convidar a acompanhar comigo aí. Na verdade, eu quero fazer algo diferente. Eu quero te convidar a recitar o Salmo 23 juntamente comigo. Vamos ler todos juntos, numa só voz? Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, eis aí a tua palavra. O nosso pedido é que o teu Santo Espírito possa nos conceder uma graça especial para esse momento tão importante, esse momento de edificação na palavra, para esse momento de crescimento na palavra, de santificação. Em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, para que o seu Santo Espírito possa agir através da minha vida e tocar os corações e quebrantar os corações para a honra e para a glória do teu nome, Pai. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus irmãos, nós estamos diante de um salmo, de um texto tão conhecido. Desde pequeno, para aqueles que foram criados dentro da igreja, um salmo tão familiar. Eu me lembro que decorei esse salmo ainda menino,
Minha avó me colocou para repetir todo domingo, eu tinha que recitar o Salmo 23 para ela. E é um salmo muito querido do povo de Deus, porque ele expressa algumas verdades que realmente confortam o nosso coração. O salmo ele tem 6 versos, mas a mensagem de hoje ela vai estar um pouco mais focada nos 4 primeiros versos. Nós vamos falar um pouco da figura de Deus como nosso pastor e de como nós somos suas ovelhas, como nós somos o seu rebanho. Como é bom dizer, como é bom declarar que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você está acostumado a dizer esse verso, você está acostumado a recitá-lo tantas vezes, a ouvir também de outros irmãos. Mas eu quero refletir com os irmãos que muitas vezes nós caímos no erro de analisar apenas um aspecto desse verso. Ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quantas vezes nós focamos no finalzinho do verso? Quantas vezes nós olhamos apenas para a frase que diz: nada me faltará? Esse é um traço do ser humano. A gente faz isso. Nós olhamos muito para as nossas necessidades. Nós olhamos muito para as nossas vontades. A gente tem esse traço de egoísmo por conta da nossa natureza pecaminosa. E muitas vezes, até mesmo analisando um texto bíblico, a gente olha primeiro aquela partezinha que mais nos interessa. Mas, meus irmãos, não deve ser assim. Na verdade, a melhor maneira de analisar qualquer texto bíblico é, primeiramente, olhar o que o texto diz a respeito de Deus. Depois, analisar o que o texto diz a respeito de nós. Ou olhar, primeiramente, o que o texto diz a respeito de quem Deus é. E depois, somente depois, olhar o que o texto diz a respeito do que Deus faz. Portanto, nessa ocasião, eu quero que a gente foque na primeira parte do versículo 1. O Senhor é o meu pastor. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, que verdade maravilhosa. Como é bom poder dizer: o Senhor é o meu pastor. Mas o que o texto está dizendo? O que é um pastor? O que faz um pastor exatamente? Será que o verso está falando a respeito de um pastor, de uma igreja, de uma congregação? Claro que não. Na verdade, aqui, Davi escreveu esse verso. E nos tempos de Jesus, o pastor, na verdade, muito antes dos tempos de Jesus, já no Antigo Testamento, no tempo de Davi, o pastor era aquele que cuidava das ovelhas. O pastor é aquele que cuidava do rebanho. E aí a gente precisa lembrar mais uma vez: o que faz um pastor exatamente? Ora, o pastor apacenta as ovelhas. O pastor guia o rebanho. O pastor protege as ovelhas. Apacenta. É isso que um pastor faz. E o que o texto está dizendo é que o nosso Deus guia o seu povo. O que o texto está dizendo é que o nosso Deus protege o seu povo. O nosso Deus apacenta o seu rebanho. Como é bom poder dizer: o Senhor é o meu pastor. Eu quero chamar a sua atenção, porque nessa época, na antiguidade, os deuses, ou melhor, os falsos deuses antigos, eram deuses que se pareciam muito com o homem. Eram deuses corrompidos, deuses que pecavam. Os falsos deuses tinham o coração voltado para o mal e para a corrupção humana. Tinham muito os seus olhos voltados nos seus próprios interesses. Mas, de repente, surge na história um Deus que é pastor. Exatamente, meu irmão. O Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai,
é pastor. O Senhor dos exércitos, com toda a sua força, é pastor. Esse é o nosso Deus. Um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que protege. É interessante, porque muitas pessoas, muitos críticos do cristianismo, dizem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus malvado, é um Deus sanguinário, é um Deus muito diferente do Deus do Novo Testamento. Mas aqui no Salmo 23, nós temos uma das muitas expressões no Antigo Testamento que comprovam que o Deus de Israel é um Deus de guerra, homem de guerra é Jeová, é um Deus todo-poderoso, mas também é um Deus amoroso, também é um Deus misericordioso, é um Deus compassivo. O nosso Deus não mudou. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele sempre foi bom. Ele sempre foi amoroso. E ele sempre foi o nosso pastor. Portanto, meus irmãos, não se esqueça. Quando alguém duvidar da bondade de Deus, quando alguém perto de você começar a levantar questionamentos ou atacar a Bíblia, a palavra de Deus, se lembre que o Senhor é pastor. Ele ama, ele protege, ele direciona, ele apacenta as suas ovelhas. Não foi assim que ele fez com Abraão? Como um bom pastor, ele disse: Abraão, sai da tua tenda e vá para a terra que eu te mostrarei. Deus sendo pastor, guiando a sua ovelha. Foi assim também no deserto, quando um povo, aí já não mais uma ovelha, mas um verdadeiro rebanho, saiu do Egito e começou a atravessar o deserto. Deus, como pastor, mais uma vez se revelou, cuidando do povo. De dia, uma nuvem para proteger do sol, e à noite, uma coluna de fogo para proteger do frio. Deus, como pastor, cuidando do seu rebanho. Esse é o nosso Deus, pastor. Ele cuida de nós. Ele cuida do seu povo. Como é bom poder dizer, assim como Davi: o Senhor é o meu pastor. Mas há algo que eu queria chamar a sua atenção. Quando a gente estuda esse texto no seminário, e quando a gente tem a oportunidade de ter contato com o hebraico, a língua original em que ele foi escrito, a gente percebe que esse verso, o Senhor é o meu pastor, e essa segunda parte, nada me faltará, ela tem um sentido que às vezes a gente não percebe e que às vezes a gente deixa passar. Quando o salmista disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, na verdade, ele estava dizendo que ele não terá falta de nada, porque ele já tem o pastor. É como se ele estivesse dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, e porque ele é o meu pastor, não tenho falta de nada. É como se o salmista, é como se Davi estivesse dizendo: eu já tenho o Senhor. Ele é o meu pastor, ainda que eu tenha falta de alguma coisa, porque eu tenho o Senhor, eu tenho tudo que eu preciso. É como se a mensagem que a gente tem muitos anos depois lá em Paulo, sabe quando o Senhor diz para Paulo: a tua graça me basta? Essa é a ideia do Salmo. Essa é a ideia do Salmo 23, versículo 1. Porque eu tenho o Senhor, porque o Senhor é o meu pastor, então eu tenho tudo que eu preciso. Veja bem, Deus não está dizendo que você vai ter tudo o que você quer, todos os seus luxos, ou tudo aquilo que você gostaria de ter, não. O Senhor está dizendo que você já tem o principal, o mais importante, você tem a Ele. Veja bem, meu irmão, na antiguidade, como eu já disse, os deuses eram deuses, os falsos deuses eram deuses terríveis. De repente, surge na história um Deus amoroso, um Deus que cuida, um Deus que ama, um Deus que protege, um Deus que apacenta. Todos os outros falsos deuses passaram, mas esse Deus, que é pastor, é eterno. E esse é o meu pastor, e esse é o seu pastor.
se você um dia o recebeu, se você um dia recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, então Ele também é o seu pastor. E porque Ele é o seu pastor, nada vai te faltar. Você não tem falta de nada. A sua presença, a presença de Deus na sua vida, já é mais do que suficiente. E o texto continua no versículo 2, ele diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. É isso que o nosso Deus, é isso que o nosso pastor faz. Ele guia as suas ovelhas até os pastos verdejantes. E aqui a gente pode parar um pouquinho para analisar um pouco agora do que o Salmo tem a dizer a nosso respeito. Agora que eu já sei que Deus é pastor, naturalmente, o seu povo é o seu rebanho. Por isso, a comparação com ovelhas, aqui contida no Salmo 23, é tão importante e ela é tão certeira, porque ela vai direto no alvo. Você já deve ter ouvido falar que a ovelha é um animal que depende do seu pastor. A ovelha é um animal frágil, é um animal que não tem muitos, como posso dizer, não tem garras, não tem um veneno, não tem nada que ela possa usar para se proteger dos predadores. Portanto, é um animal bem frágil. É um animal que precisa ser protegido. É um animal que precisa ser guiado. E aqui, o que o versículo 2 nos diz é que o nosso Deus nos guia. Ele nos leva, Ele nos conduz até verdes pastos. Como é bom saber que o nosso pastor cuida de nós e que Ele nos leva, e que Ele nos guia, e que Ele nos direciona. Veja bem, o pastor, ele não simplesmente diz para o rebanho, o pastor de ovelhas, ele não diz simplesmente para os seus animais, olha, vai para lá, segue aquela direção. Não. Ele vai junto, ele guia as ovelhas até os campos verdes, mas ele vem junto com a gente. E ele leva o seu rebanho até os campos mais verdejantes. Esse é o amor e o cuidado do nosso Deus para conosco. Mas não só a campos verdes ou a pastos verdejantes, mas o Senhor também nos guia mansamente a águas tranquilas. Mais uma vez a gente vê o carinho, o amor, o zelo que Deus tem por você, que Deus tem pelo seu povo. A ovelha, o animal, a ovelha, ele não pode chegar, ele não bebe água se as águas estiverem muito agitadas, se for um riacho, um córrego, onde a correnteza esteja muito forte. Porque a ovelha é tão indefesa que muitas vezes elas se assustam com o seu próprio reflexo na água, com o movimento das águas, e muitas ovelhas, às vezes, não conseguem beber a água por conta do medo, porque se assustam. Portanto, aqui a gente vê o cuidado do pastor. Ele nos leva a águas tranquilas. E o versículo 3 diz: refrigera a minha alma. Por que esse versículo começa dessa forma? Porque muitas vezes, mesmo em águas tranquilas, a ovelha não consegue beber água, justamente por conta do seu reflexo. E às vezes ela passa o dia sem beber água, porque ela tem medo do seu próprio reflexo. Então, o pastor, com todo o amor, com todo o cuidado, ele desce até o rio, pega com as suas próprias mãos a água e dá à ovelha. Ele refrigera aquela ovelha tão sedenta, tão necessitada de água. Esse é o nosso Deus. Ele nos leva para um lugar de descanso, ele nos leva para um lugar de tranquilidade, ele nos leva para um lugar onde a nossa alma recebe o refrigério e o consolo de Deus. Mas o versículo continua dizendo: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ora, o que é vereda? O que é uma vereda? O que são as veredas da justiça? O dicionário vai dizer que vereda é um caminho. O Senhor, o nosso Deus, o nosso pastor, ele nos conduz
pelos caminhos de justiça. Por caminhos de justiça. Caminhos retos, caminhos de retidão, caminhos de santidade. É essa a vontade do pastor, conduzir o seu rebanho. Conduzir o seu rebanho por veredas de justiça. E aí eu quero chamar a sua atenção, porque desde o versículo 2, a gente vê que o pastor está em movimento com as suas ovelhas. Você vê que ele leva a ovelha, ele leva o rebanho até os pastos verdes, ou seja, é um caminho que ele percorre, é uma vereda que ele percorre. Depois ele leva o seu rebanho até as águas tranquilas, é mais um caminho que ele percorre juntamente com o seu rebanho. Então a gente vê aqui que Deus, o nosso pastor, ele conduz as suas ovelhas, ele conduz o seu rebanho por veredas de justiça, pelo caminho certo. E esse é outro ponto muito interessante de comparação com a ovelha. Porque a ovelha, ela vai aonde ela é conduzida a ir. A ovelha, a sua grande maioria, claro que existem exceções, e a gente vai falar dessas exceções daqui a pouco, mas no geral a ovelha obedece. Aonde o pastor conduzir, ela vai. E é assim que a gente precisa ser também. Dependentes do nosso pastor. Dependentes do nosso Deus. Aonde Deus mandar, nós precisamos ir. O que Deus nos ordenar, nós precisamos cumprir. Assim como um rebanho de ovelhas. Agora, meus irmãos, é fácil obedecer a Deus quando o pastor, quando ele mesmo nos conduz a pastos verdejantes. É fácil confiar e obedecer a Deus quando ele nos leva para um lugar de refrigério, quando ele nos leva para águas tranquilas. É mais fácil confiar no pastor quando tudo vai bem. Mas o que o próximo versículo vai dizer é algo que mexe um pouco com os nossos corações e com as nossas emoções. Olha o versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Sabe o que isso significa, meu irmão? Que muitas vezes o caminho que Deus nos conduz, muitas vezes as veredas da justiça passam pelo vale da sombra da morte. E é claro que a nossa natureza humana, o nosso instinto, ele naturalmente reage ao vale da sombra da morte. Ninguém quer passar por uma situação difícil, claro. Ninguém quer passar por um vale da sombra da morte, só o nome já desperta um certo receio. Mas nós precisamos confiar no nosso pastor. Não quer dizer, meus irmãos, que necessariamente nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, porque o versículo diz, ainda que eu passasse. Ou seja, o salmista está dizendo, existe a possibilidade das veredas da justiça passarem pelo vale da sombra da morte. Nem sempre a obediência a Deus vai nos levar a situações fáceis. Nem sempre a obediência a Deus vai nos levar a situações tranquilas. E é isso que você precisa entender, meu irmão. É possível que você esteja, nesse momento, passando pelo vale da sombra da morte. Mas o versículo continua. Ele diz assim, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Ah, meus irmãos, o rebanho, ele pode passar pelo vale da sombra da morte, se o pastor estiver juntamente com ele. O pastor é aquele que protege o seu rebanho, como eu já falei aqui. Nós lemos anteriormente, o pastor ele tem uma vara e um cajado que servem para guiar e para proteger o seu rebanho, proteger o rebanho dos predadores, dos lobos, dos ataques dos leões. O próprio Davi já havia matado um leão, já havia matado um urso, protegendo, guiando, apacentando os seus rebanhos. E é essa a figura do pastor.
porque o meu pastor vai comigo, porque o meu pastor, o meu Deus, passa comigo pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum. O fato de Deus estar conosco nos dá uma certeza, nos dá uma segurança. E nós precisamos confiar no nosso Deus, nós precisamos confiar no nosso pastor. Ele sabe o que ele está fazendo. Se você está passando pelo vale da sombra da morte, se você está obedecendo à vontade de Deus, cumprindo os seus mandamentos, saiba que o Senhor é com você e você não precisa temer. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós queremos evitar o vale da sombra da morte? E quantas vezes nós somos tentados a fugir do vale da sombra da morte, a pegarmos atalhos, quando na verdade o que nós precisamos fazer é caminhar nas veredas da justiça. Esteja a vereda da justiça passando pelo pasto verdejante ou pelo vale da sombra da morte, se o Senhor está nos conduzindo, nós precisamos seguir com Ele. E quantas vezes Deus está nos levando, quantas vezes Deus está nos conduzindo, e na hora de passar pelo vale da sombra da morte, nós evitamos, nós fugimos da vontade do nosso Deus. Às vezes Deus está fazendo algo na nossa vida e a gente tenta dar um jeitinho. A gente tenta quantas vezes ajudar a Deus. Não, peraí, eu estou passando pelo vale da sombra da morte, tem alguma coisa errada. Deus está, não é possível, tem alguma coisa que não está certa. E às vezes a gente tenta ajudar a Deus. Sabe quem tentou pegar um atalho? Sabe quem tentou ajudar a Deus porque achou que ele não estava conduzindo da melhor maneira possível? Sara. Lá em Gênesis 16, nós vemos Sara tomando um atalho, querendo ajudar ao pastor, onde já se viu a ovelha querendo tomar a frente do pastor. Sara e Abraão haviam recebido uma promessa. Sara geraria um filho, ela já era de idade. Mas o tempo já havia passado e nada acontecia. E então, lá o relato de Gênesis 16 nos mostra Sara ordenando ou sugerindo a Abraão que se deitasse com Agar, sua serva. E o final da história a gente já sabe qual é. Se você não sabe, recomendo a leitura de Gênesis capítulo 16. O próprio Abraão também tentou ajudar a Deus. A ovelha tentando ajudar ao pastor. Lá em Gênesis 12, em Gênesis 20, quando Abraão estava passando pelo vale da sombra da morte, ele chegou ao Egito em Gênesis 12 e ele teve medo de que tomassem a sua mulher e de que o matassem. Abraão achou que ele poderia morrer ali, por mais que fosse o pai da fé, era um ser humano como eu e você. E ali naquele momento, no vale da sombra da morte, ele falhou. Tentou sair do caminho que Deus estava propondo para ele. E o final da história a gente sabe também. Se você não sabe, Gênesis 12, pode ler também lá, Gênesis 20, ele cometendo, infelizmente, o mesmo erro. Quantas vezes nós tentamos ajudar a Deus porque estamos achando que Ele não está mais no controle, ou que Ele está fazendo algo que nós não achamos que é bom. Ora, onde já se viu conduzir um rebanho pelo vale da sombra da morte? Mas, meus irmãos, Deus é o Deus que está no controle de todas as coisas. Ele é o pastor, Ele sabe o que está fazendo. Na verdade, eu quero chamar a sua atenção para algo. Quando você sai da vereda da justiça, você se afasta do caminho que Deus traçou para você. E acredite, meu irmão, não existe nada pior do que não viver a vontade de Deus. Pensando na figura do rebanho, das ovelhas, se uma ovelha se desvia do rebanho, se uma ovelha sai da vereda da justiça, ela não está mais perto do seu pastor, e aí sim ela está em perigo. E é aí que ela realmente corre o risco de ser atacada por um predador. O vale da sombra da morte
Ele não é motivo para o medo, porque, como nós lemos, porque o pastor está com as ovelhas, porque tu estás comigo. Mas se você sai da vontade de Deus, se você sai da vereda da justiça, mesmo que você esteja nos pastos verdejantes, você corre risco de ser atacado. Preste atenção, meu irmão, no que eu vou te dizer. O pasto verdejante, sem a presença do pastor, é muito mais perigoso do que o vale da sombra da morte. As águas tranquilas são muito mais perigosas se o pastor não está presente do que o vale da sombra da morte, quando o pastor ali está. A gente pode olhar para Adão e Eva. Adão e Eva pecaram no Éden. Você quer um pasto mais verdejante do que o jardim do Éden? Você quer águas mais tranquilas do que as águas do Éden? Mesmo assim, Adão e Eva foram atacados e caíram. A gente pode pensar no próprio rei Davi também. Davi estava no conforto e na segurança do seu palácio quando viu Batseba e caiu. Foi atacado por esse grande predador que é o pecado. Eu quero chamar a sua atenção para isso, meu irmão. Na realidade, o predador, o grande predador do rebanho de Deus, não é o lobo, não é o leão, mas o verdadeiro predador do povo de Deus se chama pecado. Afinal de contas, é o pecado que nos afasta, é o pecado que afasta a ovelha do seu pastor. E longe do pastor, a ovelha é um alvo fácil. Portanto, o nosso papel é vigiarmos, é pedirmos ao nosso pastor, como o próprio Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: livra-nos do mal, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós precisamos pedir para que o nosso pastor não nos deixe cair nas mãos do predador, para que o nosso pastor nos livre do mal, nos livre do maligno. Essa deve ser a nossa oração. E é isso que nós precisamos temer, a distância de Deus. Muito mais do que o vale da sombra da morte, a distância do pastor é mortal. Portanto, meu irmão, eu não sei se você hoje está passando pelo vale da sombra da morte. Se você estiver passando, mas estiver com o pastor, você não tem motivos para temer. Nós oramos por você, nós queremos orar por você. Se você quiser, você pode até deixar nos comentários aqui desse vídeo o seu pedido de oração. Mas se você estiver passando pelo vale da sombra da morte, acompanhado do pastor, você não tem o que temer. Mas se você pegou um atalho, tentou evitar aquilo que Deus queria para a sua vida e se afastou do Senhor, a boa notícia é que esse pastor, ele deixa as 99 ovelhas em um lugar seguro e vai atrás da ovelha que se afastou. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Esse é o nosso pastor. Nós olhamos para o Novo Testamento e nós vemos o Senhor Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E não foi isso mesmo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário? Quando ele estava no Getsêmani, passando pelo vale da sombra da morte, ele até orou e falou: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, eu vou percorrer a vereda da justiça. Todavia, seja feita a tua vontade. E ele foi, subiu à cruz e morreu de fato, por mim e por você. Jesus é o bom pastor. E como bom pastor,
Ele se colocou no nosso lugar, Ele tomou o nosso lugar. Preste atenção, Jesus é o pastor que se fez cordeiro para salvar o seu rebanho. Ele se entregou em sacrifício por amor a mim e a você. Esse é o nosso Deus. O Senhor é o meu pastor. Se eu tenho o meu pastor comigo, não tenho falta de nada. Nada vai me faltar. Esse mesmo Jesus, o bom pastor, ele disse: tenho ovelhas ainda que não são desse aprisco. Talvez você, ouvindo essa mensagem, tenha ouvido a voz de Jesus. Foi ele também que disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Talvez você tenha se afastado. Talvez você tenha escolhido seguir o seu próprio caminho. Mas o Senhor Jesus, nessa noite, Ele te chama. E se você é dele, hoje é tempo de você voltar a segui-lo. Ou quem sabe você nunca teve um encontro com esse Deus, nunca teve um encontro com esse Jesus. Eu quero dizer para você que existe grandes chances de você ouvir a voz do Senhor Jesus nessa noite. Ele te chama. E você pode aí na sua casa, na sua sala, no seu quarto, ouvir a voz desse mesmo bom pastor. E hoje tomar uma decisão e começar a segui-lo. Ele veio até você nessa ocasião. Eu não sei se você está assistindo esse culto no domingo à noite, em comunhão com a igreja, ou se você está assistindo durante a semana, em outro dia qualquer, eu não sei. Mas o que eu sei é que o Senhor Jesus, nessa noite, te chama. Ele quer ser o seu pastor. E Ele quer que você faça parte do seu rebanho. Se esse é o caso, se você, dentro do seu coração, está sentindo o desejo e a vontade de fazer parte desse rebanho, de dizer com propriedade: o Senhor é o meu pastor, eu quero te convidar nesse momento a fazer uma oração comigo. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai de amor, Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra e como é bom poder dizer que o Senhor é o nosso pastor. Como é bom, Deus, ter a certeza que nós somos parte do Teu rebanho, do Teu povo. Mas nesse momento, Pai, eu quero te pedir por aquelas pessoas que se afastaram, por aquelas pessoas que resolveram tomar os seus atalhos e fazer o seu próprio caminho, mas que nessa oportunidade sentem o Espírito Santo chamando, incomodando, mexendo nos corações. Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas ouçam a Tua voz, chamando cada uma delas pelo nome. Pai, que haja conversão nessa noite e que haja reconciliação nessa ocasião, Pai. E que seja uma noite, e que seja um dia, que seja uma tarde de festa, de alegria, porque a palavra nos diz que quando o pastor encontra a ovelha perdida, ele a coloca nos seus ombros e traz de volta para o aprisco. E naquela ocasião, a festa. Pai, que nessa noite haja festa no céu, pelas ovelhas que se achegam ao seu aprisco. Trabalha nos corações, Deus, e chama, e traz de volta, e converte, e salva para a glória do Teu nome. É que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Para encerrar, eu gostaria de te convidar mais uma vez a recitar o Salmo 23, versículo 1. Todos juntos, numa só voz, independente de quem esteja aí do seu lado. Você pode estar sozinho, você pode estar com a sua família. Mas vamos dizer, todos juntos, Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Vamos louvar a esse Deus, ao nosso pastor.